sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Papo de Obra. Então, nós estamos muito felizes com esse projeto. Espero que você também esteja curtindo. Se não está curtindo ainda, começa a curtir agora, compartilha, se inscreve. No final do vídeo vai ter aí os links para você seguir e acompanhar. Você que é amante da construção civil, você que é engenheiro, você que estuda engenharia, você que é arquiteto, você que é corretor de imóveis, é um espaço que foi criado para a gente abrir aqui a caixa preta da construção civil, para a gente conhecer aqui fornecedores, prestadores de serviço, tudo. É um espaço para a gente mergulhar com profundidade nesse ramo que é extremamente promissor, desafiador e que, de uma maneira ou de outra, toca a vida de todo mundo. E hoje, especialmente, estou aqui com um convidado muito especial, que faz parte do Constru Clube MT, que já serve, né, o Grupo Morada nas obras, que já domina o mercado, que é referência, né, naquilo que entrega de serviço e de produto. Mas eu vou deixar ele se apresentar. É o Frederico Trindade. Bom dia, meu irmão. Bom dia, Danilo. Joia? Fala pra mim quem é você? Quem é você? É uma pergunta terrível, né, de fazer, né? Não, é terrível, porque quem é você? Pô, porque você pode responder o seu nome, o que você faz, você pode ir com profundidade. Mas existem vários aspectos. fala aí a primeira coisa que vem vem à sua cabeça, assim. Se você for se apresentar para alguém, por onde você começaria? Danilo, a minha trajetória é uma trajetória longa do quem é você. Vou me colocar quem eu sou hoje. Legal. Hoje eu sou empresário no setor de limpezas e revitalizações técnicas. Estamos atuando diretamente em Tangará, porém atendemos toda a região também. Tá? Frederico Trindade, todos me conhecem popularmente como Trindade, né? Pelo sobrenome, 42 anos, pai, marido e da labuta. Pai de quantos filhos, Trindade? 3 filhos. 3 filhos, cara. 3 filhos. Que legal. Fala pra gente o seguinte, ó, o Trindade, ele, como ele disse, ele é especialista em um serviço, um tipo de serviço que por muito tempo, eu digo por muito tempo porque desde que eu entrei na construção civil, quando eu entrei isso não era tão importante. Pelo menos para os meus produtos da época, não. E com o passar do tempo a gente foi aprendendo como se livrar, a gente falava um pouco disso aqui antes de iniciar esse episódio, como a gente se livra de dores de cabeça desnecessárias na construção civil. Porque a gente tem dito e batido na tecla de que obra sem dor de cabeça não tem. Então, você vai mexer com obra, você pode contratar os melhores, a gente vai ter. Mas tem algumas dores de cabeça gostosas, boa, né? Que é a aventura ali de você tomar decisões, de você acompanhar, né? Ter aquela expectativa. Mas algumas dores de cabeça desnecessárias a gente evita. E o Trindade, ele oferece um serviço com maestria, não digo que estou na sua frente, na verdade, assim, eu acho que nós, de todas as nossas obras, eu acho que a gente não deixou de fazer nenhuma. Então, o prédio já quase perdeu o orçamento, não, tem que ganhar ele. Onde nós estávamos conversando. Mas é a luta, né, do mercado, mas o Trindade presta um serviço de limpeza técnica que é essencial na obra e que é ali na fase final. Que antigamente era visto como uma limpezinha e tudo mais, e não é. Hoje a gente não abre mão, não tem como, né, não ter esse serviço. E por conta de uma história de serviços bem prestados, hoje você está não só nas nossas obras, mas um punhado de obras. Esse dia eu fui passar a obra para ele estava sem agenda para mim. Eu falei, cara, vou jogar na cara dele aqui agora nesse episódio. Como assim que ele fala que não está sem agenda? Danilo, vou poder estar hoje. Eu falei, é assim mesmo. Mas, cara, fala assim, fala do início. Acho que é legal a gente começar do começo, para que porque as pessoas nos conhecem e te conhecem pelo serviço que você presta. E é muito interessante nessa jornada que a gente faz, falando do mundo empresarial, do comércio, de conhecer pessoas, conhecer história, porque nós temos um problema com isso. A gente se conhece muito superficialmente, passa, e eu me esqueço. O quem é você, que não estava no nosso script aqui, mas esse quem é você, do que você respondeu, já mostra que você tem uma história. Pô, você é pai. No final do dia, você volta para sua casa, você tem sua mulher, você tem seus filhos, você Essa tem é a meta. a sua preocupação com as suas crianças, você tem a preocupação com sua esposa, você tem... Então, tem toda uma vocação por trás disso. Então, vocês não é só o Trindade que recebe uma ligação nossa, vai lá, resolve um problema de limpeza técnica e volta para casa. Então, é legal conhecer a história e a gente queria conhecer um pouquinho mais.
Me fala do início e como você entrou nesse mercado. Danilo, assim, eu sempre fui um estudioso, um pesquisador de mercados. Eu sou aquele tipo de pessoa que muitos encaram como o louco, e quando dá certo é o gênio. Então, eu nunca me ative. Claro, a gente sempre entregou o nosso melhor enquanto está atuando num determinado ramo, mas sempre pesquisando para entender também o que nos cerca. Eu venho do agro, eu sempre trabalhei ligado ao agro, Legal. dentro de concessionárias, multinacional, ligado ao setor agrícola, porém voltado a máquinas. E nós tivemos ali, quando eu digo nós, eu digo o setor do agro, teve dificuldades no ano de 2010 e 2011. Eu já executava alguns trabalhos ligados à Tecnoclean, porém a Tecnoclean ainda era algo bem superficial. Esses trabalhos eram executados pelos meus irmãos, hoje já não estão mais na área, mas já tinha um início de história, e eu sempre ligado ali ao agro. Nessa dificuldade que o agro teve ali de 2010 a 2012, com clima, preço de produto e tudo mais, eu comecei a fazer algumas pesquisas. Eu também já estava um pouco saturado com a questão do agro. Você é engenheiro agrônomo Eu sou de engenheiro formação. agrônomo de formação, não atuo na minha área. E pesquisando o mercado, nós notamos que o padrão de construção estava aumentando, estava subindo o padrão. A gente, andando no Mato Grosso afora, nós notamos construções que você já impactava. E aí eu fui pesquisar esse mercado para entender o que estava acontecendo, porque a gente estava passando por um momento de crise no agro e nós tínhamos uma notável melhora no padrão de construção. Mas indo mais a fundo, aonde que eu posso entrar na construção? Eu sou um vendedor nato, sempre fui vendedor. Vou vender material de construção? Ah, mas aí eu vou ficar atrelado a uma CLT. Certo. Você, enfim, eu não tenho expertise como um pedreiro, como um pintor. Sim. E eu fui buscando um nicho dentro do mercado da construção. E notamos também que o setor de limpeza estava ficando para trás, porque nós tínhamos revestimentos novos, texturas novas, um padrão sendo... Sai coisa nova o tempo todo, né? Exato. Um padrão sendo elevado, mas o pessoal que estava entregando a limpeza, que na verdade, é o laço, né? O laço que o cliente vai Sim. desatar no final, estava ficando ultrapassado. Eu sempre busquei entregar excelência em tudo que eu faço. Eu sou aquele, entre aspas, o mecânico. Tudo que eu pego para fazer, eu quero fazer muito bem feito. Acredito até que esse seja um dos pilares que mantém a minha empresa. E eu fui me aprofundando um pouco mais na questão da limpeza. É onde a gente parte para buscar um pouco de técnica, um pouco de conhecimento, pesquisar um pouco mais e daí começa, sim, a história que trouxe a Tecnoclean até hoje. Então, assim, o que que a gente vê? O que que eu enxergo a partir do que você está me dizendo? Então, você é um empreendedor, um vendedor, e o vendedor ele já é um empreendedor porque ele quer Exato. vender, ele quer encontrar. A partir de uma dificuldade no ramo onde você era formado, estudou para isso, você procurou um outro caminho. E aí você procurou na construção civil onde que tinha a brecha. E nós temos falado também muito sobre isso, sobre o ramo da construção civil ser uma área, cara, quase que infinita para se empreender. E é muito interessante quando você fala de excelência, Trindade, porque o que a gente tem conversado sobre isso nas reuniões do Constru Clube, nós temos falado sobre isso nos bastidores, o quanto é importante a gente inspirar também, a gente vai falar um pouco disso depois, inspirar quem vai entrar no mercado, porque a gente vai sair uma hora, outros vão entrar, então é importante saber que a partir de um trabalho que quer entregar excelência, a gente inspire novos que entrem no mercado. Até porque quem entra de qualquer jeito no mercado atrapalha demais. Exatamente. Então, assim, judia demais das expectativas, da entrega, gera uma desconfiança que complica todo mundo. Mas é importante entender aqui do seu perfil. Um vendedor nato,
um engenheiro agrônomo que não atua na formação. Eu acho que no Brasil é muito interessante isso. Tem muita gente que tem uma formação e que vai para outro canto. Por quê? Atuando O completamente brasileiro fora da ele é sua um área. empreendedor. Então, se você encontrou algo na construção civil, no final dela, que é ali o laço, como você disse, que é a entrega, que é a limpeza final, que é a... E que hoje se estende, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que abrange hoje o seu serviço. Mas um estudioso, alguém que sempre quis entregar excelência, por isso que você, né, chegou onde chegou, mas que seja só o começo, né, meu irmão? Amém. Né? Que seja só o começo, porque a gente tem... a gente é referência e tal, a gente sabe das nossas limitações, a gente sabe dos desafios que a gente tem no dia a dia e o quanto a gente pode crescer, a gente pode ampliar, a gente pode escalar, a gente pode inspirar, a gente pode transformar mais, né, o dia a dia daqueles que confiam no nosso serviço, no caso aqui no seu serviço. E aí você encontrou na construção civil, acho que naturalmente, você não falou isso, mas naturalmente você foi para a construção civil ou você já tinha alguma coisa, você já gostava da construção civil? Porque você estava no agronegócio, de repente você foi, ou você procurou, cara, o que eu vou fazer da minha vida para pagar as contas agora? Ou você já Basicamente, gostava de obra? não, basicamente foi isso. Foi buscar um nicho. Eu não gosto de usar essa palavra, mas um nicho a ser explorado. Porque Não, não, é um termo legal. Você explorar, você vai num lugar, pô, ali tem um potencial, né? mas foi basicamente isso. Eu não tinha ligação nenhuma com a construção civil. É um projeto Cara, que saiu do é um zero. negócio interessante também, porque assim, às vezes a gente vê alguém trabalhando na construção civil, o cara é filho de pai consultor, o cara é herdeiro, não sei o quê. Não, o Trindade ele enxergou um potencial num nicho que não tinha nada a ver com a família dele, nada a ver com a formação dele, e conseguiu entregar excelência lá. Então, Exato. então perceba que a formação técnica ela é importante. Né? O Trindade não vai dizer aqui que a faculdade dele de engenheiro agrônomo ela foi ruim. Não, acho que não. Ela não foi nem ruim nem decisiva para minha tomada de negócio. Mas ele consegue hoje entregar excelência numa área que não estava nos planos dele, sei lá, até que idade, com que idade você se formou? Minha formação Sua formação de, com de, de... 24. Ó, então, assim, ó, você que é jovem, você tem 24 anos de idade, você já se formou e você... Nossa, e agora o que eu faço? Tô condenado, né? Entre aspas aí. Aí, nesse caminho, sempre... Não, o Brasil, ele é um celeiro de oportunidades. Nós temos aí uns filhos de uma égua dos políticos e pode falar filho de uma égua aqui? Coloca o pi Mas, depois. cara, são muito... Cara... Enfim, que atrapalha muito o meio de campo, e atrapalha mesmo. E aqui não é a gente vitimizando, pô, os caras estão lá, mas assim, é o tempo todo puxando o tapete. E ainda assim a gente consegue empreender. Ainda assim a gente encontra pessoas como o Trindade que empreenderam, que encontrou um nicho, que explorou, que estudou, que fuçou, que falou, cara, daqui eu vou tirar providência para minha família, daqui eu vou entregar excelência, vou ser referência e hoje naturalmente tá como referência nesse segmento. Então, anime-se com esse testemunho, com a história do Trindade, que se formou, atuava na área, mas que tinha ali a mente aberta. Opa, a partir de uma dificuldade, agora o que eu vou fazer? Foi, empreendeu, foi para a construção civil, que é um mercado extremamente promissor, não só aqui, no mundo todo, Exato. no mundo inteiro. Não, a conta não fecha, alguma coisa dá para fazer na construção civil. Se você tiver vontade, se você for um estudioso e você não entrar no mercado para poder entregar porcaria, tiver de fato, você vai errar. Você já errou, eu já Sim, errei. com certeza. A gente pode errar hoje, a gente vai errar mais, mas se você tiver empenhado mesmo para entregar excelência, tem lugar para você na construção civil, tem lugar para você fazendo negócio com a gente, tem lugar para você no Constru Clube MT, tem lugar para você em Tangará, em Campo Novo, no estado, tem lugar para você na construção civil, ainda que você não seja um engenheiro formado. Porque aqui eu estou com um engenheiro agrônomo formado que hoje tem uma empresa de limpeza técnica de casa, que hoje é referência nisso, empresário nisso, está com a agenda lotada, e isso seja inspiração para você. Não é isso? Sobre o seu serviço, tá? Limpeza. O que tem de valor numa limpeza? Nada contra quem faz limpeza, mas assim, vamos falar de forma muito clara. Quando a gente trabalhava no médio padrão, no final das casas, o que a gente fazia? Às vezes, eu já tive casos que o meu pintor mesmo já englobava, ele mesmo fazia a limpeza.
Uhum. Levava lá um detergente, lá limpava. Pô, e ficava top para o que a gente esperava. Então, aí, aos poucos, a gente teve algumas empresas que foi aparecendo. Pô, limpeza técnica, ir lá, limpar o vidro, né? Na época, o Brindex ali, o Brindex que ficava e tira com a espátula, limpa e tal, 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 tal. E aí, aos poucos, a gente foi entendendo, como eu disse no início, o quanto é importante a gente ter parceiros de excelência em cada quebra-molinha ali na construção civil para que a gente entregue um resultado de excelência. Então, quem quer entregar excelência, hoje tem empresas como a Tecnoclean, como as empresas que estão hoje no Construclube MT. Está aparecendo na telinha aqui, mandar um abraço para todo mundo. Porque hoje, como que eu entrego excelência? Aí eu vou jogar para você explicar o que abrange hoje a limpeza técnica. É lá jogar água, jogar o detergente, depois eu faço. Mas o quanto é importante a gente ter profissionais em cada setor da construção civil para que o resultado final seja, de fato, excelente. Explica o que envolve esse tipo de serviço para que quem está nos ouvindo entenda, de fato, qual que é o valor desse serviço que você entrega. Danilo, hoje a Tecnoclean, primeiro eu tenho que fazer essa distinção. A Fique à Tecnoclean, vontade. o nosso carro-chefe é a limpeza pós-obra. É Tá. o serviço mais procurado. Tá? Porém, nós temos uma gama aí de praticamente 80 serviços para oferecer. Eu vou 80 serviços? Ou até um pouquinho mais, porque, como eu te falei, eu sou uma pessoa que busco muito conhecimento. E eu sou meio que autodidata. Então, a gente vai incorporando novos serviços, Legal. né? Mas eu vou focar um pouquinho falando da parte técnica do pós-obra. Tá. A própria palavra já diz, é técnica. Não adianta você, Danilo, Grupo Morada, entregar um imóvel de médio ou alto padrão e não ter a limpeza técnica mesmo ao final. E o que isso... A Trindade, mas espera aí, eu faço uma faxina lá e fica legal. Eu não posso dizer que não fica. Não posso dizer que não fica. Mas e os riscos? Eu consigo, através da limpeza técnica, praticamente eliminar todos os riscos de danos à superfície que estão instalados no imóvel, seja piso, revestimento, vidro e tudo mais. É bacana, eu coloco alguém lá para fazer uma faxina ou para fazer uma diária. Essa pessoa tem o conhecimento técnico, eu vou te dar a garantia de que ela tem os materiais e o conhecimento para fazer uma limpeza num vidro, sem riscar esse vidro. Ela é conhecedora de produtos específicos para cada tipo de superfície ou textura de piso. Então, isso é o que a gente faz. Eu pesquiso muito o mercado, eu tenho parceiros, fabricantes de produto, de materiais, ferramentas, que está sempre buscando a gente para entregar novos produtos, até mesmo para que a gente faça testes. Então, essa é a grande diferença ali da parte técnica, da parte o convencional, o usual. Tá? Hoje, se for falar do faturamento da sua empresa hoje, quantos por cento que é pós-obra? É uma fatia maior. Em torno de 55% a 60%. Achei que era mais. 60% hoje, 60% hoje é pós-obra. Então, você percebe que o mercado começou a entender a importância da limpeza pós-obra. Você acha que isso foi uma crescente nos últimos tempos ou sempre teve? Você que não estava no mercado. Não, ainda está crescendo. Eu preciso diferir bastante isso. A limpeza pós-obra sempre existiu. Porém, naquele método, uma faxina. Técnica. Uma faxina, exatamente. Não a limpeza técnica. Então, não a limpeza técnica. Então, o que o seu serviço defende é que é necessário haver uma limpeza técnica. Exato. Porque o que está em jogo, e aí eu posso falar, complementar, o que está em jogo são produtos que estão ali que, vamos falar do alto padrão, na verdade de tudo, não adianta falar só do alto padrão, mas assim, tudo envolve dinheiro. Exato. Então, assim, quando eu compro ali um piso, seja um piso comum, seja um porcelanato, seja uma pedra natural, seja um piso que veio lá de Israel, que seja, eu tenho... um investimento financeiro. Exato. Então, assim, o que está em jogo? Utilizar produtos que estejam à altura do valor, né? Do valor, do preço, do custo daquele produto. Eu acho que aí, fazer uma pergunta que é uma curiosidade minha. Você me falou que 60% do seu faturamento hoje
vem do pós-obra e... Perdi o que eu ia falar. Que daí eu tô... que tá dando? Tem como filmar? Essa é a cabeça acelerada, isso acontece comigo também. A gente está aqui e a cabeça eu já ia tá... fazer uma piadinha e aí fugiu o pensamento intruso. Eu ia falar assim, ó, Trindade, eu vou analisar aqui para depois a gente... Para depois de sociedade, entendeu? Você viu, né? Mas eu falei assim, vamos comprar essa empresa aí, que tem pós-obra e tal, mas enfim. Faça um contrato bem feito para não ter concorrência. É isso aí. mas é interessante você me falar desse serviço pós-obra, da necessidade de ser técnico. Por quê? Porque quando eu tenho produtos lá, eu tenho lá um porcelanato onde eu investi. Então, o seu... Ah, tá. Achei que eu ia perguntar. É no alto padrão hoje também a maior parte dos seus serviços ou não? Danilo, a gente não faz distinção quanto a cliente. Okay? Mas no seu faturamento... O meu faturamento hoje, ele está voltado... Vamos focar no 60% do pós-obra? Tá. 90%... Aí eu lembrei da pergunta, por que você não aplaude agora que eu lembrei da pergunta? Na hora de rir, você deu risada. Agora você daí, chefe, ó, lembrou. Então, assim, hoje 60% do nosso faturamento sai do pós-obra. E eu vou te dar a porcentagem em cima da porcentagem. 90% desses 60%, ó, Dilma, ó. É isso aí. 90% desses 60% é o do alto padrão. Olha que interessante. Por quê? Quando a gente fala alto padrão, entenda você de casa. Não existe uma distinção de fato. Inclusive é uma coisa interessante, né? Às vezes eu tenho clientes que às vezes não vão lá na morada porque falam, não, pô, lá só tem alto padrão. Exato. Não existe nenhum serviço em todos esses anos que chegou para nós que a gente falou que não fazia. Não existe. Ou que a gente faça distinção, Exato. né? Porque aqui eu ganho mais ou aqui eu ganho menos. Nós temos hoje reforma de sala comercial, nós temos reforma de apartamento, nós temos casas pequenas, casas de médio padrão, obra corporativa, obra steel frame, método convencional, obra em Tangará, obra em Campo Novo. Então, assim, o que a gente pegar, nós vamos fazer com excelência. Aqui eu falo em meu nome, falo em nome do Trindade e falo em nome de todas as empresas do Consul Clube MT. Aquilo que a gente pegar, a gente vai fazer bem feito, seja o que for. Aqui eu estou falando com o engenheiro agrônomo, que hoje tem uma empresa eu estou focando bastante nisso, por quê? Porque o que eu defendo? Primeiro, antes da excelência técnica daquilo que a gente entrega, tem o caráter, tem os valores. Sim, com certeza. Então, é a partir daí que vem a capacidade de entregar tecnicamente. Eu defendo demais isso, porque não adianta você ser um cara ninja tecnicamente e você, cara, ser um safado, entendeu? Você não vai conseguir entregar. Os grandes problemas da construção civil, quando eu falo dos problemas e denuncio aqui os problemas e tal, e quando eu digo isso, eu não digo que nós somos perfeitos, a gente erra, mas os grandes problemas, eles são comportamentais. Aí a gente discutia na semana, né, no episódio passado, a gente estava aqui com a Giovana, com o Gustavo e o Wendel, a gente estava batendo um papo sobre isso e a gente discutia, tá, mas quando tem um erro técnico na obra, vamos lá, suponhamos que você vai tratar um piso, e aí você vai tratar esse piso e você utiliza um produto inadequado. É um erro técnico? Ok, mas antes ele é um erro... comportamental. Por quê? Porque você sabia que não podia usar. Exato. Por que você usou? Seja por uma distração. Ok, se for distração, é uma incompetência, é alguma mas coisa... É muito mais fácil... Também. É comportamental também, Danilo, porque... Você acha? Ou você está comprometido, Fala sobre isso, então. Ou você está comprometido no que você está fazendo. Não tem aquela história que a gente não leva para casa os problemas da empresa? Então, eu também não posso trazer da minha casa problemas para colocar dentro da minha empresa. Legal. Então, a distração... Eu encaro a distração como um comportamental também. Ou você tem que estar focado no que você está fazendo. Você é um cara que se cobra muito, então, assim, por esse perfil e com a minha experiência de gestão de pessoas, você é um cara que se cobra bastante muito. Em relação, né, às possibilidades de erro que podem acontecer. Mas nós concordamos que a excelência ela está antes na pessoa. Nós falávamos no último encontro do Consul Clube MT sobre pessoas e depois a gente falou sobre gestão de pessoas e tudo mais. Depois eu fiquei matutando como que a gente contrata, né? E o quanto que é importante, de repente, você que é empresário, seja da construção civil ou de qualquer outro segmento, o quanto que é importante você contratar por lealdade
contratar pelo perfil do cara, né? Do rapaz, da moça, enfim, do profissional que você está contratando, enxergando o que ele pode entregar a longo prazo, porque tecnicamente a gente consegue ensinar. Sim, É mais fácil de ensinar sim. do que você pegar e trabalhar a parte comportamental, que precisa ser trabalhada constantemente, mas trocando em miúdos é muito complicado você... Na verdade, é totalmente inviável você trabalhar com alguém desleal, eticamente questionável e expert tecnicamente. Esse cara vai te dar problema. Entende? Então, assim, existe aí um grande desafio também em ser empresário, em empreender, em gerir pessoas, porque são pessoas que tiveram uma formação, que têm uma história, que têm seus exemplos, as suas inspirações, tudo que formou essas pessoas, e aí chega para a gente como alguém para poder prestar um serviço. E nós, e falo também em seu nome, nós quando vamos prestar um serviço, a gente não pega um cara, joga lá, faz o serviço aí. Não, existe toda uma responsabilidade. A Exatamente. gente promete muito, e tem processo para poder entregar mais do que promete. Então, tudo isso envolve uma análise muito grande em quem a gente vai contratar. Então, assim, voltando a falar do alto padrão. Então, por que é que hoje o alto padrão ele morde uma fatia grande hoje no seu serviço? Você pode comentar sobre isso. Porque existe um risco maior, existe um valor maior. Eu falei que é do preço de um revestimento, preço de uma pedra moledo, preço de um travertino, preço de um porcelanato, enfim. Então, assim, já que eu paguei tanto nesse piso, então agora, já que eu me lasquei aqui, então eu preciso do Trindade para vir aqui, porque não faz sentido eu pegar esse piso e correr um risco de uma limpeza que não vai me dar o respaldo, que não vai me dar a garantia, que vai eliminar os riscos. Aí eu pego e coloco as esquadrias da Magrão. A Magrão está em praticamente todas as nossas obras. E aí eu vou lá e coloco minha função para ir lá passar um bombril lá Um e Scott Bright no vidro. entendeu? Então aí, meu amigo, então é incompatível. Então por isso que no alto padrão é, é quase que obrigatoriamente há a limpeza técnica final. Nas nossas obras todas, raramente, às vezes algum cliente, não, tá. Mas às vezes porque não entende, mas no fim das contas compreendendo, acaba contratando. Então, eu vejo que isso é natural, né? Porque é um público que já tem um nível de consciência. Opa, eu preciso da limpeza técnica porque eu tenho um risco maior. É por aí? É basicamente por aí. Mas hoje, no médio padrão, hoje se acaba fazendo alguns serviços também. Faço bastante também. Nós temos parcerias com construtoras de médio padrão. O construtor, assim, o construtor acaba se conscientizando também da necessidade do nosso serviço. Porque, assim, Danilo, você há de concordar comigo que o mercado da construção se tornou muito competitivo. Tem, Demais. tem quem chegou e já escalou, e tem aquele pessoal que está chegando para escalar. Eu acredito que assim como você, quando foi entrar no mercado da construção civil, porque eu sei também um pouquinho da sua história, Sim. que você vem de outras áreas, a gente sempre procurou se espelhar no melhor. Isso aí. Sempre procurou se espelhar no melhor. Então, aquele construtor que ele ainda não está com a construtora dele no alto padrão, ele está se espelhando no Grupo Morada, ele está se espelhando nos melhores. E ele quer entender o caminho que você, Danilo, traçou para chegar onde você está. E ele começa a buscar e usar os teus exemplos. Como que o Danilo está entregando a obra? Cara, é legal isso, né? Porque a gente vive de referência o tempo Com todo. certeza, com O certeza. tempo todo, porque a gente olha, cara, como que ele fez, como que ele faz. Então a gente vai inspirando pessoas que estão antes de nós em termos de processo, olhando para pessoas que estão na frente em algum aspecto. É legal que a gente tem de trocas ali no Constru Clube MT, que é da gente olhar, a gente olha assim, cara, eu não tinha pensado nisso. Então você vê um empresário que às vezes teve uma sacada ali, tem uma visão, então é um espaço de muito crescimento. Sim, Né? Até indico para você que está nos assistindo, é muito importante você conviver no sentido de se espelhar mesmo, se inspirar em pessoas que fizeram o trajeto. Né? Então, assim, isso é um ato de humildade
e totalmente necessário. Isso encurta caminhos, isso ajuda você a crescer, isso ajuda você a corrigir os seus erros, a acertar mais do que errar. E ali na frente você está muito mais rápido, né, no patamar que você quer, em termos de excelência, naquilo que você entrega. Então isso é muito legal. O que a gente está citando aqui não é algo inédito, né? A nossa jornada, a vida do ser humano já se começa através de exemplo e espelho, né? O primeiro filho sempre busca o exemplo do Legal. pai. O segundo filho geralmente busca o exemplo do primeiro filho e não já do pai. Então é sempre a gente se espelhando no que está à frente da gente. E quando a gente alcança, escala uma posição dentro do setor, o pessoal que está entrando também. Eu acredito que hoje tenham empresas e profissionais que estão entrando no setor de limpeza que olham e falam, poxa, a Tecnoclean, como que o Trindade chegou ali? E aí começa a olhar redes sociais, muitos ligam para a gente, conversam com a gente para tentar entender, buscar dica também. Sim. Então é basicamente isso. Os construtores, só voltando um pouquinho, Danilo, os construtores já adotaram essa questão da limpeza técnica para entregar o imóvel, né? Porque isso traz também um pouco de excelência, agrega, né? Na entrega final do imóvel. E o cliente final, de alto padrão, nos procura um pouco mais devido à correlação de preço de material instalado com a técnica da limpeza, justamente para... Assim, você acha que os construtores eles procuram porque naturalmente esse nível de consciência foi elevando ou por conta dos erros, ou as duas coisas? Assim, eu antes não dava. Chega muito cliente para você, seja cliente final ou construtor. Certo. Que ele antes negligenciava a limpeza técnica, mas por causa de algum problema, ele hoje tem isso dentro do escopo? Eu acredito que devido à competitividade. Para ser um diferencial? Exato. Entendi, interessante. Exato, para ser um diferencial. Porque daí ele vai vender isso. Exato. Nós tínhamos, imaginamos assim, nós tínhamos construtora A, B e C, entregando Que é um imóveis. cafezinho, Trindade. Eu aceito. Dá mais um café. Esse café, gente, eu vou falar um negócio para você. Entregando... Pois não? Com açúcar, sim. Pode ser sem açúcar. Aí, meu filho, aqui é coisado, mano. Nós temos aí construtoras no mesmo padrão, A, B e C, entregando imóveis no mesmo padrão. Então, o construtor ele busca um diferencial. Cara, deixa eu pegar esse gancho. Como que é interessante isso? Então, eu tendo o serviço de alguém, de uma empresa como a Tecnoclean, eu vendo isso como meu. Então, assim, eu dentro hoje da construtora, o que nós temos? Quando eu prometo, é um serviço complexo demais, cheio de expectativa, de responsabilidade, passam pelas nossas obras. Uma obra nossa lá do Manacá hoje de 500 metros, passa, sei lá, umas 100 pessoas durante um ano, entende? Então, eu preciso escolher bem esses camaradas que vão entrar ali e prestar esse serviço. E eu vendo o serviço do Trindade como sendo meu. E é isso mesmo. O que gera valor do meu produto? O que gera valor no serviço que eu vou prestar? Quem anda comigo? Quem eu deixo entrar na obra. Eu cito o exemplo, se eu já conversei isso com você. Vamos lá. Esse estúdio foi construído por uma construtora, ok? Certo. Mas o que a construtora faz? Aí, esse dia eu estava dando um treinamento para uns consultores lá de São Paulo, de Alphaville. E aí eu falava assim, construtora não constrói casa. Os caras, qual que é a pegadinha? Vai logo, né? Os caras não têm muita paciência. Eu falei, não, quem que fez o gesso? O gesseiro. Quem que instalou as luminárias? O eletricista. Quem que instalou o piso? O azulejista. Quem que trouxe o piso? A loja. Os móveis? A marcenaria. Então, aqui o microfone, isso foi comprado e algum técnico instalou isso aqui. Esquadrias, a empresa de esquadrias. Pintor. Então, a limpeza, quem que fez a limpeza? A empresa de limpeza. Então, o que a consultora fez? Esse estúdio aqui foi a Tecnoclean, tá?
Aí, gente, ó, já fica aí, ó. A Tecnoclean tá dominando tudo, cara. Esse prédio aqui onde aí, está ó. esse estúdio foi a Tecnoclean. Aqui tem limpeza técnica. Dá uma olhada, ver se foi feito bem. Acha um defeito aí pra nós, jogar na cara Ali, eu tô vendo um detalhezinho ali. Vamos falar sobre perfeição e excelência, essa ligação. Mas o quanto que é valioso a gente ter profissionais dentro do nosso produto, falando das construções, que a gente pega do zero, às vezes antes do zero, antes do projeto, e colocar bons profissionais. Porque o que uma construtora faz de fato? Ela escolhe os profissionais que estarão ali e faz a gestão desse processo. Eu bato muito em gestão e planejamento porque é o que tem valor, é o que faz uma obra ter sucesso ou fracasso. O que a construtora de fato faz? Ela contrata, ela supervisiona, ela respalda, ela controla cronograma, ela controla qualidade, ela controla custo, quem vai entrar, que hora que entra, quando que ele sai, quando que entra, gerencia as crises, gerencia a expectativa do cliente, organiza tudo isso, dá garantia, o respaldo de tudo isso, supervisiona, orienta, registra. Então tem todo um processo. Tudo isso é gestão. E monta toda essa rede de profissional, né? E como que é interessante? Um produto que é um serviço que o Trindade entrega, eu vendo como meu. Então, o que ele acabou de dizer? Hoje, os construtores, as construtoras, né, os empresários da construção civil, contratam uma limpeza técnica porque é um diferencial, que não é só um enfeite, é técnico, é necessário, mas é um diferencial e destoa dos demais. E aí os demais, como não querem ficar para trás também, começam a fazer também. E aí hoje está todo mundo fazendo limpeza técnica. E né, seus filhos, sua esposa, você agradece, porque daí é mais dinheiro na conta da Tecnoclean. E mais expertise no dia a dia. Exatamente. Fala um pouquinho vamos falar sobre um ponto delicado sobre quando a gente vai falar de excelência. Os caras falam que é excelente e tal. Pô, hoje em dia no Brasil a gente não pode falar que é bom em alguma coisa porque já é arrogante, né? Tô falando que a gente é perfeito, não. Essa relação de excelência e perfeição, porque assim, você pode errar. O ser humano é falho, né? Os seus profissionais que agora estão nas obras, os nossos, eles podem errar. Como fazer essa relação de excelência e de perfeição, que não é aquilo que a gente entrega, como gerir a expectativa do cliente em relação a isso, e se você erra, e aí, o que faz? Danilo, eu sou o adepto do pessoas, processos e produtos. Então, primeiramente, quando você tem uma equipe, e hoje você há de concordar comigo, é difícil, meu amigo, a gente conseguir montar uma equipe. Quem tem as suas equipes montadas e está entregando um serviço de excelência, que segure. Segura a galera. Que segure a galera. Então, assim, primeiro passo é você ter pessoas comprometidas com o teu pensamento e com a excelência do teu serviço. Não adianta o Trindade querer entregar um serviço para a morada ou para qualquer outro cliente de excelência e o meu pessoal não estar com o pensamento alinhado com o meu. Esse é o primeiro passo. Você não perde o raciocínio, não. O que você está me falando aí é que para você entregar excelência, você precisa ter condições de entregar. Exatamente. Pô, promete, beleza, Exatamente. mas seu time está alinhado, está preparado para isso? Exatamente. O segundo passo é criar processos. Quando você cria processos, você vai minimizando falhas e erros. Então, perfeito. Concordo plenamente. Criar processos, e isso é independente da empresa. Toda empresa. Qualquer segmento, Qualquer segmento. Que seja feito por pessoas, e praticamente todos os serviços hoje têm pessoas envolvidas. Não, e outra, eu coloquei aqui empresas, mas isso serve tanto para PJ quanto para PF. Seja uma criança estudando, se ela cria um processo para ela estudar, fazer a tarefa de casa dela, ela faz isso com muito mais exatidão. Então, o segundo ponto aí é dentro da empresa para minimizar a questão de falhas, os processos. E o terceiro ponto é produtos. Tá? Trindade, tem mais a cereja? Tem. Técnica. É ser conhecedor de técnica. Você defende que você tem que saber como fazer. Então, não é, vou empreender hoje, vou na construção civil e o despreparo. Então, hoje, pelo que você está me dizendo,
Então, o despreparo, você falou várias vezes sobre técnica e, né, e expertise. Certo. Então, para se ser competitivo hoje no mercado, você precisa saber fazer. Exato. O despreparo hoje, eu julgo como o maior causador de problemas É um ao problema. final. É. Tá. Então, quando você... É interessante que quando você fala sobre esses pilares, e aqui é importante, eu concordo plenamente com o que o Trindade falou, no sentido de que se nós temos um serviço, vamos utilizar esse termo, talvez não seja o mais adequado, manual, que tem ali seus equipamentos, as inovações, as tecnologias que auxiliam, mas um serviço manual, que é a construção civil, que é levantar uma parede, que é assentar um porcelanato, que é pintar, que é executar uma limpeza. Por quê? Porque é um serviço técnico, mas também o menos é mais. No serviço do Trindade tem água, mangueira, rodo, tem... É isso, é gente fazendo. Gente que tem que chegar no horário, que tem que saber que produto utiliza, enfim, a sequência dos serviços, mas que, havendo processos, se essa pessoa ela falha, com bons processos, você recupera a coerência mais rapidamente. Exato. Eu falava no episódio anterior sobre reunião, falando de gestão um pouco mais interna. Reunião é um exemplo muito claro de processo. E eu falava no sentido de que hoje nós temos na empresa 2 reuniões semanais, beleza. Se eu tiver só uma reunião no mês, por exemplo, e o mês tem 30 dias, se eu tiver um problema no dia 5 e eu tratar ele só lá no dia 30, na reunião, olha o desgaste que eu tive. Eu tive 25 dias acumulando esse erro. Geralmente um erro traz outro. Uhum. E geralmente é um erro pequeno que causa Que se transforma num os grandes grande. problemas, porque os pequenos eles passam debaixo da perna e a gente não vê. Então gera um desgaste, vai gerar retrabalho, vai gerar prejuízo financeiro, vai gerar descumprimento de prazo, vai gerar talvez um desgaste com o cliente, então vai gerar um desgaste com o funcionário. Olha o problema que é a falta de um processo simples que é a reunião. Se eu tenho reunião semanal, hoje é que dia que é hoje? Quarta? Se eu tenho um problema na quarta-feira, eu sei que eu tenho uma reunião, no mínimo, a gente, na verdade, faz micro reuniões todo dia. Mas se eu tenho uma reunião na sexta-feira, esse problema de quarta ele vai ser tratado na sexta. E aí, na segunda, eu tenho o start da semana, na sexta, fechamento da semana. Start da semana. Então, é um exemplo de processo. Então, o que o Trindade defende aqui, eu concordo plenamente com você, é que a gente precisa de pessoas boas, preparadas, comprometidas, que estão empenhadas com aquilo, com a entrega da excelência que a empresa promete. Ok? Primeiro ponto. Segundo ponto, processos que vão minimizar as possíveis falhas dessas pessoas. Pô, mas vocês falham? É evidente, cara. Quem mais falha é a gente, porque a gente está totalmente exposto ao erro. Com certeza. Então, assim, se o Trindade, se qualquer membro aqui do Consul Clube MT, qualquer empresa que fornece, que está posicionado para excelência, te prometer perfeição, mentiu. Não é capaz. Eu tenho dentro das minhas obras empresas que falham. É evidente que são falhas gerenciáveis, né? São falhas grotescas, não temos tido. Mas falhas humanas que quando a gente aciona os processos, se resolve. Entende? Hoje, se eu tiver um problema, se o Trindade for lá numa obra nossa e tiver um problema, eu vou ligar para ele. E já aconteceu, da gente ir fora de hora, da gente ir olhar, Trindade, dá uma olhada, vamos resolver, papapá, o que você acha disso? Dá uma opinião. Da gente ir fora de hora, olhar e buscar a resolução. Então, até coloco, você falou de pessoas, de processos e de produto. Então, esses 3P aí, né? E eu acrescentaria, abraçando tudo isso, o respaldo, a confiabilidade que há numa empresa que entrega o serviço. Hoje, se eu tenho um problema com uma empresa que hoje nos serve nas obras, eu despreocupo porque, na pior das hipóteses, eu vou ligar assim, Trindade, estou com um problema aqui. Para já, meu amigo, vamos resolver. Então, não é um das grandes dores da construção civil, da prestação de serviço de forma geral. É quando o cliente mais precisa, o cara some. Exato. Isso é geral no Brasil. Existe uma pesquisa a respeito da insatisfação, e a gente está fazendo essa pesquisa, da insatisfação dos clientes em relação à prestação de serviço. Todos nós tivemos problema com prestação de serviço. Então, quando a gente vai contratar, a gente fica meio com o pé atrás. Opa, e aí? Então, você não vê hoje, qual que é um grande erro hoje? Pagar adiantado. Uhum. Né? Antigamente era normal, cara.
Era comum, você pagava adiantado, mas o cara prometeu, ele cumpria. Ele cumpria. Então, nós tivemos uma perca nessa confiabilidade nas relações profissionais ao longo dos anos, né, nessa nossa geração, mas é uma realidade. Então, hoje, quando você... hoje, o que é importante para mim, o que me deixa mais tranquilo? Quando eu escolho boas empresas, bons profissionais, que estão alinhados com aquilo que eu quero entregar dentro das obras, eu posso ter, se eu tiver algum problema, eu consigo resolver e esse cara não vai me deixar na mão. E se me deixar na mão, sai do time, a gente vai... E com isso, quem que vai ganhar no final? O cliente. Resultado final é excelente. Por quê? Porque dentro de todo o processo tem gente alinhada para entregar excelência. Você está preocupado com a sua reputação, você está preocupado com o que você vai deixar de legado para os seus filhos, você está preocupado com o que você vai deixar de legado na sua empresa, com a nossa relação. Então, não, né, não é jogado, não é derramado. Então, essa busca pela excelência se tornando algo comum, essa é uma missão que nós temos. Quando for comum, quando voltar a ser comum, você prometer e cumprir, e você me dá o respaldo no que você fez, cara, acabou, não precisa nem de contrato mais. Na verdade, a gente não precisa, nós não temos nem precisado. WhatsApp, tal, data, né? Ah, mas são informações. Cara, o básico funciona. O feijão com arroz, nós precisamos voltar para a realidade onde a gente apertava a mão. Na verdade, hoje, com todos os nossos clientes, nós recorremos a contrato quando é para lembrar de alguma coisa. E como é coisa muito complexa, pô, o que está incluso, o que não está? Pô, vamos olhar lá. Mas eu não lembro de ter sentado com o cliente, vamos ver aqui o contrato aqui, tal, você disse tal coisa. Não, porque o que a gente defende é uma relação de confiança. Como que você enxerga essa dificuldade que existe? É claro, na desconfiança da pressão de serviço e a relação que você tem hoje com os seus clientes de prometer. Você acha que essa confiabilidade está sendo recuperada? É possível a gente virar esse jogo ou é um problema que a gente vai ter que lidar aí por muito tempo? Danilo, nesse aspecto, a minha visão é basicamente o que você colocou. Nós passamos por um período, né? E quando eu digo nós, vamos falar de geração, ao qual o meu avô fazia negócio no fio do bigode. Funcionava, né, cara? E funcionava. Era um aperto de mão e entregava. Porém, pessoas vão vindo, empresas vão vindo, aquilo que você colocou muito bem também. Promete e não entrega. E isso vai... setores vão caindo em descrédito. Sim. Tem aquele ditado, né? Tem um para falar bem, 10 para falar mal. Sim. Então, se uma construtora... Vamos usar o exemplo de uma construtora. Se uma construtora começa a fazer serviços errados, você levanta o alerta de todo mundo, dos clientes. Mas fulano... com uma construtora muito grande, começou a fazer serviço dessa forma, será que aquele pequeno não vai? Então, você levanta o alerta. A confiabilidade, quanto à entrega do prometido. Prazo. Eu tenho uma técnica para prazo que, sinceramente, não conto para todo mundo, mas... Legal. Prazo. Basicamente, eu coloco isso tudo dentro de processos também. Eu tenho que entender o imóvel do cliente, como que está a questão de finalização deste imóvel, porque a minha equipe é a última que entra, dificuldades, para daí eu conseguir determinar para o cliente o que eu vou entregar, no prazo que eu vou entregar, e cumprir isso com o cliente. A partir do momento que você faz isso com um cliente, você entrega o que prometeu. Dentro do prazo prometido, você tem um para falar bem. Só que esse um fala bem para mais um, que fala para mais um, e aí você começa a ter crédito no teu trabalho, na tua empresa. Sim. É onde a gente se torna referência. Todo mundo faz isso? Quem dera, é aquilo que você falou. Sim. A gente precisa voltar a ser como era há um pouquinho atrás, há 2 décadas atrás. Sim. Mas é um processo que pessoas como nós está fazendo essa retomada. Vai dar tempo, Danilo? Você acha que vai dar tempo? Você acha que nós vamos conseguir? A nossa geração consegue trazer essa confiabilidade novamente? O que eu vejo? Eu vejo que é importante tudo aquilo que a gente vai fazer, qualquer coisa que a gente vai fazer, que seja feito com propósito,
a gente não deve se preocupar com os frutos. Porque se a gente for olhar, nossa, será que a gente vai colher? Não, essa não é uma preocupação, nós precisamos plantar. Nós precisamos fazer. Então, tem muita coisa que a gente vai plantar agora, que os nossos filhos vão colher, que os nossos netos vão colher. Então, falando de uma questão um pouco mais profunda, aí, porque nós somos pessoas, pais de família, nós temos nossos sonhos, as nossas dificuldades, nós temos nossos medos, nós temos, enfim, os nossos projetos, as nossas inseguranças, insatisfações, nós somos pessoas. Mas o que tudo isso tem a ver com a prestação de serviço com entrega de excelência? Cara, quando a gente acorda cedo e vai para trabalhar, nós queremos fazer bem feito. Nós queremos ganhar dinheiro, nós queremos ganhar honestamente nosso dinheiro, nós queremos pagar bem nossos funcionários, nós queremos que esse pessoal cresça. Então, tem muita coisa envolvida. Quando a gente faz isso, primeiro, com um desejo grande de acertar, isso eu vejo, né, no seu trabalho. Mas, como você disse, isso não é o suficiente. A reta intenção, o desejo de acertar não é o suficiente. Eu preciso ter condições de fazer isso. A gente vê muita gente muitos empresários, né, vamos falar do nosso segmento, que tiveram muitas dificuldades. Nós já tivemos, eu já tive dificuldades, né, ao longo desses 15 anos, de prometer e ter muita dificuldade de conseguir entregar. Porque você precisa... E aí, eu quero entregar, mas eu querer é o suficiente? Então, aí vem todo o conhecimento de gestão que você precisa ter, de critério de seleção das pessoas que vão estar ao seu lado, de inovação, de técnica, de condições, de fato, de entregar. Mas respondendo a sua pergunta, o que você levantou, eu acho que nós já estamos conseguindo fazer. A partir do momento que alguém te escolhe como empresa para poder fazer o serviço, que nos escolhe para poder conduzir um processo de gestão e execução de uma obra, é porque existe uma relação de confiança. Se existe essa relação de confiança, e se nós já temos aqui como exemplo a nossa relação profissional, que não envolve contrato, por exemplo, existe um contrato, existe um compromisso. Mas ele está implícito. Mas ele está ali, ó, você me entrega isso, entrega uma relação de confiança. Há uma preocupação sua em entregar, por vários motivos. Sim. É para eu te passar mais obra? Também. É para eu te indicar? Também. Mas primeiro é para você, a satisfação de entregar o que você prometeu. Então, se isso já existe em você, se já existe em mim, na nossa empresa, na sua empresa, se você já passa isso para os seus colaboradores, se as empresas que hoje estão no Consclub MT conosco já têm essa preocupação, está todo mundo envolvido em treinar um time, utilizar processo, ferramenta, metodologia para entregar resultado, eu acho que nós já conseguimos. Tá? Então, vamos mudar o mundo. Não, mas se a gente mudar a realidade dos que estão à nossa volta, se a gente travar e a gente não negligenciar itens, comportamentos, técnicas, processos que não podem ser negligenciados, a gente já gera um impacto transformador à nossa volta. E quando a gente pensar que não, isso já lastrou. Nós não sabemos até onde vai nosso exemplo, Trindade. Nós não sabemos. Aí a gente acha, a gente está aqui no estúdio, aqui, tem 3 pessoas ali, eu e você. Talvez tenha uma pessoa aí assistindo, 10, 100, onde é que vai chegar? Mas a gente, na posição de liderar um time, de ser o rosto de uma marca, e aí a gente é o rosto de um processo, é o rosto em quem a gente confia. Quando alguém vai contratar técnico, o cliente está confiando em você. Sim. Então, se já existe essa confiabilidade, se já existe essa confiança por parte do cliente, então eu acho que a gente já está fazendo um trabalho de formiguinha que gera um impacto. Então, eu acho que a gente está conseguindo. A gente não pode se basear, nossa, nós vamos mudar toda a realidade. Se a gente mudar a nossa volta, eu acho que é assim que a gente consegue ir inspirando e mudando essa realidade a partir de nós. A partir daquilo que a gente quer entregar e entrega. Eu acredito que apesar da gente estar sim colhendo, nós ainda estamos no processo de semeadura, né? Exatamente. De plantar, a gente tem a pressa, a gente precisa que esses resultados para dentro dos nossos negócios venham imediatamente. Então, assim, isso é diário, mas os comportamentos que a gente vai adotando, certamente que inspirados por outros, né, como a gente já falou aqui sobre inspiração, sobre ter alguém como referência, e hoje, né, humildemente, a gente ser referência para alguns, a gente ter alguns como referência, então a gente vai criando um movimento, e é o que a gente quer. Então, assim, daqui a pouco, qual que é o problema
né, que não é um problema que a gente pode ter. Que os seus concorrentes, que os meus concorrentes estejam também entregando excelência. É a regra do jogo, é isso que a gente quer. De fato, digo sinceramente, isso não vai diminuir os nossos negócios, Não, vai jamais. aumentar. Isso vai aumentar. Isso obriga a gente a escalar um degrau a mais também. Exatamente. A buscar algo novo para ser um diferencial. Exato. E esse diferencial consiste em fazer o que deve ser feito. Hoje, as grandes mudanças que hoje gerariam um impacto transformador na prestação de serviço, na construção civil, são questões muito pequenas, muito ajustáveis, pequenas de ser. Quando a gente fala sobre obra, a gente fala sobre custo, sobre prazo, sobre qualidade. Nossa, como que vocês fazem? Não, é só fazer o que tem que ser feito. Então, não tem nada mirabolante, é só voltar e começar a fazer aquilo que deve se fazer, não ignorar pontos importantes, você não ignorar que eu preciso de uma limpeza técnica na obra, por quê? Por várias razões. Porque tem valor envolvido, porque eu preciso de um respaldo, eu preciso do produto adequado para a esquadria, para o vidro, para o piso, para as pedras. Então, que produto é isso? Eu sei fazer, eu vou pesquisar isso na internet, eu vou arriscar. Então, o quanto o respaldo, o quanto a garantia é importante, tanto para o cliente final, que é um bom produto para ele, para a família dele, quanto para nós que empreendemos na construção civil, que construímos para vender, construímos a casa do cliente. Então, nós conhecemos aquilo que pode ser deixado de lado e o que não pode ser deixado de lado. Qual que é o grande problema do nosso setor? É que muitas coisas que foram deixadas de lado não poderiam ter ficado de lado. E você vai ver, são coisas muito simples. São coisas muito simples. A gente fala sobre peças técnicas, a gente está com uma obra para iniciar, onde a gente está discutindo sobre a sondagem de solo, né, o SPT. Ah, mas precisa. Como assim precisa? É necessário. Como que eu vou fazer uma obra numa fazenda sem conhecer o solo? Eu vou fazer o projeto estrutural baseado no quê? Ah, não, isso é demais, cara. É um custo baixíssimo, né, dentro da proporção do que é a obra. E quando eu não faço a sondagem de solo, eu já estou comprometendo, eu já estou colocando em risco... Estou criando dor de cabeça desnecessária. Todo o trabalho. Eu estou sendo irresponsável com a obra. Nossa, vocês são maravilhosos porque fazem isso. Não. É que tem que ser feito. Então, hoje, a gente fazer o que deve ser feito já nos coloca como referência porque a maioria não faz. Então, Adriano, o que eu gostaria que acontecesse? Que todo mundo fizesse. Todo mundo faz, o nosso mercado fica com profissionais responsáveis. Então, isso faz com que o nosso trabalho também seja valorizado. Mas hoje, aquilo que hoje a gente é diferente, gera um diferencial, é porque a gente faz o básico bem feito. Sim. A gente fala sobre prometer e cumprir. Cara, aqui a gente não está com... É básico, né? Aqui a gente não está com falso moralismo, né? Nós somos pessoas que falham. Mas existe um comprometimento em você marcar um horário e cumprir, isso é básico. Se você não consegue, Danilo, dia 1º eu estou lá. Se você não vai conseguir, pô, me avisa. Avisa com antecedência, a maioria não né? faz. A maioria não faz. Não avisa, porque não deu. Eu vi que não deu, você não apareceu. Então, assim, são coisas muito simples, mas que geram um impacto transformador e vai diretamente ligado nessa recuperação da confiança nas relações profissionais, sobretudo dentro do nosso segmento. Exatamente. Né? Que quando algum compromisso não é cumprido, gera um desgaste terrível, porque a obra já tem toda a expectativa, a gente está agora com a obra. Assim, uns clientes muito queridos, a mulher está grávida, está para ganhar neném, e ela tem que mudar. Olha toda a expectativa, atenção. Vai dar tempo, tem imóveis para entrar, tem limpeza para fazer, o que vocês podem fazer e tal. Então, tem muita coisa que envolve. Então, o mínimo que a gente pode fazer é fazer o que tem que ser feito e não negligenciar, não vacilar em coisas que não pode ficar de fora. E por se tratar de uma cadeia também, né, Danilo? Qualquer falha em qualquer elo dessa corrente vai refletir posteriormente no trabalho da outra equipe. Eu geralmente entro por último na obra, mas tu imagina que o teu azulejista marcou com você, não apareceu, não foi aparecer 3, 4 dias depois. Você não está dentro de todas as obras o tempo todo, apesar de ter uma equipe. Mas você está contando que esse piso começou a ser assentado na segunda-feira. Hoje é quarta e nada ainda. Isso vai refletir no restante da obra.
o processo da Entendi. pintura, Vai vai atrapalhar no atrasar. Exato, vai já atrapalhar tá no seu agendado cronograma. comigo. Vai atrapalhar no seu cronograma. E é exatamente o que você acabou de falar. Poxa, dá uma avisadinha aí, ó, aconteceu alguma coisa aqui, não vou conseguir entrar na E segunda-feira. vai acontecer. Imprevistos, eles acontecem, mas desde que haja uma comunicação e gestão, a gente vai ajustando Sim, e, claro. e fazendo com que isso não gere desgaste. Falar um pouco mais de técnica aqui, Trindade. Quando a gente fala de limpeza técnica, de revitalização de superfície, enfim, processo que você já falou, o valor que isso é gerado. A gente via assim, a limpeza final como uma faxina, né? Antigamente, então a gente via. Eu falo antigamente porque hoje, dentro da nossa realidade, a limpeza técnica já faz parte É do algo meio crucial. já tá junto, a gente já considera. Como que é o processo, por exemplo, de você revitalizar uma superfície de uma fachada, de pedra, vidro? Qual que é o valor? Isso é simples? Como que funciona esse processo? Por que ter? Se eu não tiver isso, o que acontece? Eu posso ficar sem? Né? Qual que é a importância de um processo como, por exemplo, a revitalização de uma superfície de fachada? Danilo, vamos lá. Limpeza técnica é um segmento, Tá, revitalização técnica é outro segmento. ok. Tá? Mas, Trindade, basicamente não é uma limpeza? É. Basicamente é uma limpeza. Porém, são processos diferentes. Tá? Para cada tipo de revitalização, o processo vai acompanhar o material. Eu tenho um travertino instalado. Tá. Esse travertino está com manchas. Vamos pensar numa parede, um revestimento. Está com mancha, umidade, esse tipo de coisa. É um processo. Eu tenho uma fachada em ACM. É outro processo com produtos específicos para ACM. Vidro. Revitalização de vidro é uma das mais complexas que existe. Tá? Não é tão simples. Não, então, não é tão comprar um simples. produto ali no mercado, jogar lá e... Continuem. É bom para os negócios. O vidro é algo muito específico. Muito específico e muito complicado. Apesar a internet trouxe para a gente muitos benefícios e muitos malefícios fantasiados de benefícios. Tá. Então, assim, hoje a gente vê muita coisa na internet o milagre do produto. O produto tal que passa aqui, o seu vidro vai ficar... Maravilha, bom para os meus negócios. Então, vidro é uma superfície um pouco mais... Vou colocar dessa maneira, um pouco mais chata de ser trabalhada. Tá, mas Requer técnica. Qualquer problema é possível ser resolvido ou tem aquele que você chega e fala, ó... Em 95% dos casos é possível de ser resolvido através de uma revitalização. Tá? São pouquíssimos os casos que a gente chega, faz a análise, a visita técnica, fala, olha, isso aqui não tem mais o que fazer. É interessante quando você fala de uma análise, porque todo serviço que gera valor, que tem importância, ele é feito a partir de uma análise, então não é genérico. Usa esse produto para tudo, usa essa metodologia para tudo. Então, a Trindade falou algumas vezes aqui sobre você analisar, até mesmo para dar um orçamento. Sim, com certeza. Você vai ter que analisar ali o que tem ali naquela obra, qual que é a complexidade. Isso faz com que o orçamento chegue para o cliente, chegue justo. Danilo, hoje, para você entender, o nosso planejamento da execução começa na primeira visita. Nós não fornecemos orçamento para o cliente mediante uma visita técnica. Tá? Isso acontece quando ele solicita? Isso, quando ele solicita. Eu tenho muito cliente que me manda uma mensagem no WhatsApp hoje e fala assim, eu preciso de um orçamento de limpeza de vidro. Será que é só limpeza de vidro? Porque vamos entender da seguinte forma, limpeza de vidro é para remoção de sujidades superficial. Tá. Ok? Uma oleosidade no vidro, uma marca de mão. Porque ele acha que precisa só disso, mas Exato. é você como técnico que Eu vai tenho que ir lá lá identificar e fazer a o que análise. Porque muitas vezes o cliente me mantém contato pedindo uma limpeza de vidro, mas o vidro dele tem processo de calcificação. Calcificação não se remove com limpeza. Se remove com processo de remoção de calcificação. Muitas vezes nós temos que implantar até processo de polimento nesse vidro. Então, são coisas distintas. É onde eu digo para você que a revitalização está separada da limpeza. Tá, entendi.
Então, o quanto que é importante a gente não inventar moda e a gente ter quem entende para fazer essa análise. Eu vejo que o cliente, ele faz o pedido assim, qual que é o preço? Natural, né? É natural. Quanto é você natural. cobra para fazer tal coisa? Né? Então, depende. Vamos analisar. Exato. Então, é igual no nosso caso. Quanto que é o preço por metro quadrado? Depende. Vamos analisar. Pode ser menos, pode ser mais. Então, a partir do momento que você me dá um preço genérico, isso hoje... Sem a visita ao local. Isso me deixa hoje inseguro. Como é que você vai me dar? Ah, Daniel, eu te cobro tanto para fazer. Pô, você não foi lá, não olhou. Isso me deixa inseguro. Por quê? Você não foi lá e não entendeu com a visão técnica o que de fato precisa. Porque por mais que um cliente te peça, precisa de uma limpeza. Precisa de uma limpeza no vidro. Mas é a sua... se eu liguei para você é porque, de alguma maneira, eu confio, existe... Eu estou considerando te contratar. Existe, no mínimo, um interesse, Existe. né? No Alguém te serviço. indicou, Exato, você apareceu ali. Então, quem vai ter que fazer essa análise do que deve ser feito é você. Eu dou exemplo, eu não entendo de carro. Se eu vou no mecânico, o mecânico fala, preciso fazer isso e isso, eu vou confiar nele. Agora, eu tenho que levar um cara de confiança. Exatamente. Porque ele pode dizer, cara, tem que trocar tudo aqui. E aí, lascou. Então, o quanto que é importante a análise. E isso a gente vê muito dentro do nosso segmento. O quanto é importante cada demanda exige uma análise que pode ser, a partir dessa análise, você entender que é algo simples. Assim Ou algo não tão... Tem que ser proporcional ao problema que de fato tem lá. E essa é uma análise técnica. Assim como eu falei, na primeira visita que a gente faz quando o cliente mantém o contato, primeiramente, fazer a aferição de medidas do imóvel, da fachada, enfim, da área que vai ser tratada, que vai ser trabalhada, entender o tipo de material, se é num pós-obra, o tipo de piso ou tipos de piso, porque nós temos pisos internos, externos, revestimentos, se tem revestimentos naturais, conhecer todo o imóvel. Isso, fala como é que você precifica. Então, isso a medida é importante. Quanto metro quadrado tem é importante. Nós trabalhamos... É um indicador para você... É um indicador. Tá. É o ponto-chave do negócio. Tá Nós bom. trabalhamos hoje, todos os nossos serviços são por metro quadrado. Tá. São por metro quadrado. Trindade é um valor fixo? Não. Não é um valor fixo. Eu tenho piso e teto. Então, eu tenho um valor mínimo e um valor máximo de stop. Certo. Trindade, o teu preço pelo padrão do imóvel? Não. Não é pelo padrão do imóvel. Porém, nós temos que considerar que um imóvel de alto padrão tem muito mais revestimentos, características diferentes de um imóvel de médio padrão. É pela complexidade dos elementos que vai ter lá. Exatamente. Se eu tiver uma casa lá de 1.000 metros, mas ela for uma casa que ela não tem revestimento, ela não tem pedra, ela tem ali piso... Exatamente. Eu vou te cobrar pelo que vai ser trabalhado. Ok? E você vai fundamentar isso no orçamento. Fundamentar né? isso no orçamento. Então, isso é interessante. Eu tenho uma pedra lá. Não, por que ficou esse orçamento? É esse serviço que será feito nesse material, por essa razão. Então, aí você enxerga no orçamento a necessidade, a fundamentação, como chegou naquele preço. Eu tenho uma base de processos que se repete em qualquer tipo de imóvel. Tá. Aí uma limpeza pós-obra. Ok, piso, rodapé, parede, tomada, luminária, revestimento, metais. Vidro. Isso aqui eu tenho que fazer. É o básico. Ok, mas neste imóvel nós temos ali uma moledo. Tá. Essa moledo está numa área interna. Você não sabia, mas se eu chegar, uma moledo recém-assentada, uma pedra moledo recém-assentada, teve depósito de poeira já sobre essa pedra, devido à movimentação dentro da obra. Sim. Se eu lavar diretamente essa pedra, eu, na verdade, devido à porosidade dela, eu não estou fazendo uma limpeza dela. Eu simplesmente estou pegando a poeira que está depositada e colocando ela para o interior da peça. Então, existe um processo. Este processo é que vai agregar valor sobre o orçamento. Então, por isso que a gente faz a visita em loco, a visita técnica ao imóvel. A partir dessa visita, ao qual a gente não tem um orçamento fechado ainda com o cliente, eu não tenho aprovação do cliente. Mas quando eu vou para o escritório, eu já começo a planejar como que vai ser essa limpeza. Porque eu tenho ali os processos, mas eu tenho que entender dentro do imóvel do cliente, fazer esse planejamento. Aprovou-se o orçamento, marcou-se a data, a equipe já chega com o planejamento da limpeza do imóvel pronto. A partir dessa primeira visita, então, é quando você... Me corrija se eu estiver errado. É quando você vai
eu como cliente, elevar o meu nível de consciência para eu entender a importância daquela. Esse Exatamente. exemplo que você falou de uma pedra moledo, por exemplo, que a gente tem em várias das nossas casas, inclusive, é nesse momento que você vai dizer, ó, o seguinte, aqui a gente precisa fazer esse trabalho. Exatamente. É a partir da sua primeira visita. Exatamente. Conhecendo o que você tem dentro do imóvel, eu já consigo transmitir para o cliente como que vai ser feita a limpeza daquele material, se aquele material requer ou não algum tipo de impermeabilização, devido à área que ele está assentado. Tudo isso a gente passa para o cliente na primeira visita. Tá? E é mediante a isso que a gente consegue formular os valores dos nossos orçamentos. Hoje, se você chega numa casa com um piso, por exemplo, encardido, maltratado com algum produto, qual que é o percentual de possibilidade de recuperar? E se você já chegou em algum lugar que você teve que falar assim, cara, troca tudo. Já aconteceu? Revitalização, aí é onde entramos essa parte. Um piso encardido, ele requer uma revitalização. Piso encardido, piso manchado, nós temos que entender a situação. Piso manchado é manchamento químico, é um processo diferente. Piso encardido, mas sem manchas, simplesmente foi depositando sujeira sobre esse piso e ele sujou. É outro processo. Pisos encardidos, em 99% das situações, nós recuperamos ele ao aspecto de original. Tá? Há um pequeno detalhe. Rodapés. Rodapés, nem sempre a gente consegue recuperar ele em 100%. Por quê? Porque é um processo manual. Quando se fala em superfície piso instalado, um revestimento instalado sobre o contrapiso, eu tenho o produto depositado com o tempo de ação, o maquinário trabalhando em cima e o profissional. Sim. Quando eu pego o rodapé, eu não consigo depositar um produto num rodapé devido à posição que ele está. Então, eu tenho que ficar ali dando banho naquele rodapé. E a esfregação no rodapé, o processo é manual. Então, hoje eu consigo trazer um piso, independente da idade deste piso. Eu consigo trazer ele a aspecto de novo e um rodapé algo em torno dos 90% do aspecto de novo. Inclusive, eu até sugiro para você que tem um imóvel para venda, o quanto que vai mudar, eu digo um imóvel usado, né, um antigo, o quanto que muda o aspecto quando o cliente vai visitar o imóvel, você fazer esse trabalho de revitalização, de limpeza. Não é a faxina que você faz, não é a faxina que o seu funcionário vai fazer, mas é uma limpeza técnica que vai fazer com que aquele piso tenha um aspecto de novo. Então, isso muda, de fato, a realidade. Quando a gente tem uma obra ali em finalização, a gente vê, nossa, está ficando bonito. Depois que vem a limpeza, você fala, cara... Agrega muito valor, Danilo. Demais. Então, isso tem muito valor. Então, considere isso. No final do vídeo, a gente vai deixar aqui o contato, o link aqui do Instagram, o contato do Trindade, para você solicitar um orçamento. E aqui nós estamos indicando, vendendo, fazendo propaganda, porque é algo que a gente compra. A gente não vai aqui falar de um produto ou serviço que a gente não testa todos os dias. Então, é algo que realmente eu acredito que vale muito a pena. Nessa fase, onde a gente está com muito imóvel para venda, né, no mercado, e imóveis usados. Às vezes, Danilo, o que a gente precisa fazer? Nós time de vendas, vamos pintar a casa, começa fazendo uma revitalização do piso interno. O impacto do cliente quando entra e olha para o chão e vê, isso agrega valor ali ao imóvel. Quando nós estamos aqui, nós falamos aqui um pouco sobre família, nós conhecemos aqui um pouco a Trindade, sobre o que pensa a respeito da prestação de serviço, o que faz. Nós falamos muito aqui sobre a Tecnoclean, nós estamos quase no final do nosso episódio, mas existe uma outra empresa chegando aí, né, que é a Creato. Se quiser falar um pouquinho sobre o que é, e aí a gente já deixa aqui também depois um pouco mais de informações nesse vídeo. A Creato ainda está na fase de gestação, na incubadora. Mas é uma empresa voltada para revestimentos e acessórios. Revestimentos que eu digo são revestimentos cimentícios, tá?
Porém, isso é totalmente exclusivo, não é nada em larga escala de fabricação. O cliente basicamente vai determinar formato, textura, cor e o modelo que ele quer e a gente fabrica. Ah, Trindade, como assim? Danilo, tu imagina você chegar para mim e falar, Trindade, eu quero que você faça um tampo de mesa para mim, do tamanho deste daqui, com este formato, com esta textura, e isso é o que a Creato vai entregar. Legal. Tá? Mas está saindo da incubadora. Logo breve a gente vai ter algo bacana. Caminhando para os finalmente, Trindade, como que você vê assim, o futuro do serviço que você presta, né, a sua visão, ela é otimista em relação à construção civil, em relação ao serviço de impermeabilização, de revitalização? Você disse aqui no início, né, de praticamente 80 serviços que você entrega, então, assim, certamente existe uma ampla abrangência dentro desse segmento. Como que você vê o futuro? Como que você vê eu posso dizer, esse olhar também para Campo Novo do Parecis, eu acho que é interessante falar. Como que você vê o Construclube MT? Qual que é a sua visão a respeito dessa fase que eu chamo de o novo mercado, né, da construção civil? Como que você vê o futuro dentro do nosso segmento? Danilo, eu sou muito otimista quanto a projeções futuras dentro do nosso mercado. Não gostaria e não vou misturar a questão profissional com a questão política. A gente passa por um processo, está passando por um período político meio turbulento. E isso nós entendemos e sentimos o reflexo disso. É só considerar a quantia de imóveis que está à venda há um bom tempo ainda no nosso mercado, coisa que há 2 anos atrás não tínhamos, né? Finalizava o imóvel, ele já praticamente já era comercializado. Isso mesmo. Mas eu entendo e enxergo, para gente que tem foco em excelência, Grupo Morada, Tecnoclean e todas as outras empresas que estão dentro do Construclube. A gente deu as mãos para entregar produtos e serviços de excelência. Isso abre caminhos. E todos que estão dentro do Construclube traçou essa métrica, assumiu a mesma responsabilidade de entregar realmente produtos e serviços de excelência. Isso vai abrir caminho para a gente. Nós já temos um caminho, já estamos trilhando um caminho e vamos conseguir fazer mais negócio. A expectativa para Campo Novo, não só Campo Novo, porque a minha cabeça está indo um pouquinho além. A gente já está atendendo Sapezal também, atendemos Barra, então é aquela ideia. Hoje nós estamos atendendo algo, além de Tangará, mais 9 cidades. 9 cidades, 9 cara, cidades. que legal. O mercado está aí, pessoal. Campo Novo, nós vamos ter que fazer aquele trabalho que nós fizemos aqui em Tangará da Serra no início. O início é sempre um pouquinho mais árduo, que é aquela história. O pessoal precisa conhecer a gente, né? Não é só o Instagram, o Facebook, o Trindade falando ou a indicação do Danilo. O pessoal, o mercado de Campo Novo precisa conhecer a gente. Claro que uma indicação é sempre bem-vinda, né? Sapezal e as outras cidades também vai precisar receber um serviço da gente. Falar, poxa, ficou bacana, quem fez? Tá? Mas a minha visão de futuro é uma visão positiva. Tá? Uma visão bem positiva. Concordo demais. Bom, então, Trindade, obrigado, cara, pela sua participação. Foi muito legal o bate-papo. A gente aproveita isso aqui não só para vocês aí conhecerem, né, o que o Trindade faz, o que a Tecnoclean faz, quem é, mas a gente também acaba se conhecendo mais. É uma honra ter você nas nossas obras, ter você agora como um parceiro mais próximo. Concordo muito com você, eu vejo que os desafios, a gente já passou por tanta coisa, e a gente enfrenta os desafios dentro do nosso segmento, dentro das realidades políticas, dentro de todos os desafios do dia a dia, mas à medida que a gente está posicionado para a excelência, que a gente está junto, que a gente tem ali humildade para aprender, para errar e acertar, aprender com os erros, a gente vai mudando um pouco o mercado, crescendo, ampliando. Você disse que você está em 9 cidades, hoje referência dentro do seu segmento. Te parabenizo por isso. Não pare, cresça, conte conosco, nas nossas obras, com as nossas indicações.
nós indicamos porque se nós compramos é bom, se nós contratamos é bom, então a gente indica com muita alegria. Então, transmito a seus colaboradores, né, parabenizo pelo trabalho, sempre a boa vontade em atender, né, o bom atendimento, que é um diferencial, se é um vendedor nato, né, isso faz com que a gente tenha uma relação profissional hoje bastante sólida. Então, um abraço para todos os membros do Consul Clube MT, você que é arquiteto, engenheiro, você que vai construir, e convido, né, a você que não conhece ainda, o quanto uma limpeza técnica, o quanto o trabalho, todos os serviços que a gente não conseguiu falar de muito aqui, mas sobretudo serviço de pós-obra, né, de revitalização, de recuperação de piso. Nós recentemente precisamos num imóvel que nós, né, pegamos no negócio, no trabalho da Tecnoclean, no piso, o quanto isso nos ajudou. Eu convido você a conhecer. Aqui na descrição desse vídeo estão todos os links para que você siga, se inscreva no nosso canal, siga os perfis que estarão todos aqui. E não somente assista, mas convido que você compartilhe também para que esse projeto, que exige empenho, é um projeto que a gente está muito animado em fazer, porque aqui a gente vai aprender, a gente vai ensinar, a gente vai compartilhar ideias, a gente vai abrir espaço aqui para muita gente bacana, e com tudo isso a gente vai disponibilizar nas redes sociais conteúdo de qualidade e inspirar você que quer entrar no mercado para que entre se inspirando em pessoas, empresários como o Trindade. Meu irmão, obrigado, Deus abençoe você, continue sendo esse cara que você é e conte sempre conosco aí. E a você que nos assistiu até aqui, muito obrigado. Até o próximo episódio do podcast Papo de Obra.